sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Café com Resenha. Este programa que tem sempre a intenção, o objetivo de levar até você um bate-papo, uma resenha regada ao café. E hoje eu tenho um tema interessantíssimo, estou recebendo aqui o analista comportamental José Mário. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. Temos aqui uma oportunidade de debatermos sobre um tema que é muito importante. O José Mário é formado, é coach e é especialista nessa área comportamental. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esse tema aqui, puxando até o presidente. Você vai assistir agora alguns vídeos que você vai entender o porquê deste programa que vai discutir a questão do comportamento informal, espontâneo. Até que ponto ele é positivo, até que ponto ele é negativo. Assista um pouquinho. É a questão do vídeo, se eu fosse o vídeo, eu contraria a agenda conservadora. Eu te respondi antes. Você já se olhou no espelho? A tua imprensa vai distorcer o que eu vou falar aqui. Então, enquanto era só você, isso que eu não vou responder. Coco, cuscuz, cocoroca frito e cerveja. E ela falou, viu o Cabrini, parte da entrevista, ela dizendo que foi lá para fazer amor com ele. Mas ele não foi muito amoroso. Não, esse eu não sei. Eu não estava dentro do quarto. Eu já falei que não entende de economia. Quem entendia fundou o Brasil. Presidente, o senhor acha que o Bivar deve continuar na presidência do PSL? Eu não acho nada. Isso, não acho mesmo não. Não vale nada, não vale nada. Não tem nada marcado, então, né? Não tem nada marcado. Eu tenho marcado com a dona Michele daqui a pouco. Quem vai sair, a dona Michele vai sair, né? Porque ela gosta no shopping. O senhor vai junto? Convida a gente acompanhar. Pô, nós dois e ela. Já pensou sair agora com um monte de jornalista do lado? Senão vira bagunça o negócio, né? Presidente, o senhor pediu um ponto final, mas o seu filho continua atacando o Obrigado, pessoal. Aqui, pessoal. Quer um presente vaselina? Para agradar todo mundo? Não vai ser eu. Você, a Folha de São Paulo já está julgando o Neymar. Você é da Folha, certo? Você é da Folha. A Folha de São Paulo já está julgando o Neymar, como sempre me julgou o tempo todo. A mulher atravessa o continente e um montão de coisa acontece, ela chega no Brasil e quer... Pois é, o nosso presidente, como diria o presidente anterior, não antecessor a ele, mas um outro presidente, que tinha uma frase que virou célebre aí, né? Nunca na história deste país nós tivemos um presidente com tanta informalidade. Nem o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva era tão informal, mesmo com a formação que tinha. Um país que já teve um sociólogo como presidente, não é isso? Que teve agora há pouco tempo um presidente que era advogado, que é o presidente Temer, esses com muito formalismo, e nós temos um presidente agora que usa frases incomuns para o cargo que está. É o tá ok, não é? Que as pessoas gostam muito de usar, tamo junto, não é? Gosta de comer pão com leite condensado, grava vídeo com a pia da cozinha com louça suja, não é? Anda de chinelo, enfim. Eu queria que a gente tratasse um pouquinho a respeito dessa questão, porque nós, né, que estamos num cargo que lidar com o público, até que ponto é prejudicial e é positivo essa linguagem, essa postura tão informal do presidente? Assim, primeiro, obrigado pelo convite, né, de estar aqui, podendo contribuir um pouco com a nossa cidade, com a informação que as pessoas não sabem lidar com isso, né? Exatamente. Porque hoje a grande crise nossa é uma crise de comportamento. Sim. Né? Porque a pessoa não consegue entender o comportamento do outro, porque fulano é assim, dá certo, e se eu for tentar ser assim, dá tudo errado. Porque é a essência da pessoa, né? Mas como o senhor perguntou, até que ponto, né? O comportamento ele se divide, já é algo antigo, já é algo histórico, já há muito tempo se estuda comportamento, e as teorias mais atuais, a teoria DISC, que foi uma das últimas desenvolvida por Maslow, né? E fala um pouco sobre dominância, influência, o analista, a pessoa que é mais analítico. E a gente vê que o nosso presidente, ele é muito informal. Eu acho que ele nem se enquadra em algum padrão específico. Ele é, como se diz, um caso de estudo. Vocês terão que estudar ele para criar um novo perfil de comportamento. E eu acredito que isso se identifique com muitas pessoas. Com certeza. Porque quanto menos eu sou algo
quanto mais flexível eu sou, mais eu acabo agradando todo mundo, né? Então, porque tem uns que gostam da informalidade, outros que gostam da formalidade, a gente nunca sabe o que ele vai fazer. Exatamente. Não, e um país de predominância, né, média, baixa, Sim. de formação, Sim. e até mesmo de nível cultural e financeiro, Sim. isso é um fato, ele agrada muito. Eu tenho até certeza que ele ganhou muito na eleição nessa questão da informalidade, na simplicidade dele. Eu, pessoalmente, me aproximo mais do jeito espontâneo, menos formal do que o formal. Tanto é que este programa, ele não tem a preocupação, eu costumo dizer aqui aos convidados, disse a você antes, não tem a preocupação com a pauta. Nós temos o tema, uma ideia para transcorrermos, mas deixamos fluir naturalmente. Sim. Eu acho que esse é um ponto positivo. Muito. Não é? A espontaneidade, a naturalidade. Acho que aquela coisa muito preparada, né? Muito pensada antes, que não passa para as outras pessoas uma espontaneidade de uma coisa sincera. Sim, não passa sinceridade. Quando se trata do presidente da República, que é o maior cargo, né? O maior mandatário do país, é o maior cargo político, executivo que existe no país, é a figura mais importante no nosso país, que representa exteriormente, lá fora, como aqui. Até que ponto isso de fato é positivo? Para voto, nós sabemos que é positivo. Sim. Bom, para voto, o resultado é muito bom. Mas aí a formalidade que requer do cargo? Existem cerimônias que são oficiais, existe a postura dele que manda uma mensagem para as pessoas, ele é uma referência. Até que ponto essa informalidade de fato é positiva? Essa informalidade, eu não vejo muita coisa positiva nela, porque quando nós almejamos, o ser humano almeja uma posição justamente porque aquela posição gera algum nível de status. Sim. Não, vou ser um chefe, porque agora vou usar um terno e uma gravata, vou ter um motorista. Aí você vê um presidente que não liga para nada disso, usa caneta Bic, meio que desconstruindo tudo que se falou, tudo que foi construído. Isso, em algum momento, para algumas profissões, é legal. Parece que a gente tem um presidente fazendo stand-up. Isso aí. Exato, você falou tudo. Porque a entrevista dele parece um stand-up. Parece um stand-up. A impressão que assim, fica até difícil de acreditar que o cara é o presidente. E as pessoas parecem que já vão esperando ele soltar fazer alguma coisa. Já vão com esse... Só que aí as outras profissões que as pessoas zelam tanto pela postura, quando a gente vai estudar oratória, alguma coisa, em pé o terno fechado, sentado você pode abrir, a altura do microfone, parece que perderam o sentido também, porque Exatamente. O pessoal fala assim, se o presidente, que é o presidente, faz tudo, para que eu? Vou me preocupar. Assim, tem o seu lado positivo, ok, porque o povo se sente representado. Isso. Dá aquela ideia do povão, mas o nosso antigo presidente, o Lula, também dava a ideia do povão. Mas pecava menos na informalidade. Você podia ter uma foto do Lula, por exemplo, saindo da praia na cabeça lá como é que é o nome do negócio que ele saiu, que coloca as bebidas, agora fugiu o nome, isopor. Com isopor de bebida na cabeça, como uma pessoa natural, porque no final das contas, né, nós que vivemos também essa questão da exposição pública, somos pessoas naturais. Sim. O grande problema que você está falando muito bem, colocando muito bem, é a posição que eu ocupo e a referência que eu sou. Até um ponto, a sinceridade, a espontaneidade é positivo, mas eu acho que às vezes extrapola um pouco. E até onde eu não sei até que nível aquilo é espontaneidade. Porque pode ser também um marketing. Pode ser um marketing. Porque, o grande barato, quando eu falo de comportamento, é que as pessoas confundem a personalidade com personagens. Sim. Porque cada momento, cada local que nós estamos, nós somos um personagem. Em casa, com o nosso filho, a gente é o personagem pai, que às vezes a gente tem que pegar firme com ele, na verdade, porque se a gente não pegar, ele vai para um caminho... Pois é, mas aí você é um personagem no sentido do papel que você está ocupando naquele momento, mas a sua personalidade tem que ser a mesma. Não, a personalidade não muda. Não muda. Então, não muda. Agora, a função que você está exercendo naquele momento, sim, obviamente vai ter que ter um perfil adequado. Eu acredito que para ele, na cabeça dele, talvez, aquela função não tem um perfil para ele. Aquela função para ele é como se ele estivesse vendendo água
que vendesse na rua. E às vezes chega a dar uma insignificância para a função. Exatamente. Agora, eu não sei, pela natureza dele, pelo jeito que eu acompanho ele desde a eleição, confesso que antes não acompanhava tanto, me parece que algumas coisas é dele mesmo. Como, por exemplo, ele sustentar que colocar o filho dele num cargo que se exige uma certa formalidade, a questão diplomática, né, de uma embaixada nos Estados Unidos, que é talvez uma das embaixadas, se não é, com certeza deve ser, a mais visada. E ele coloca o filho achando que é uma coisa natural. Então a gente percebe que a naturalidade dele, essa questão da informalidade dele, não é só nas câmeras, é no comportamento, é na maneira de pensar. Quando ele faz alusão a uma determinada região do país, ao nordestino, aí ele usa o termo cabeçudo, não é? São linguagens que, obviamente, você usa, né, batendo papo, e que faz parte da vida, você não pode ficar o tempo todo como personagem. Eu, particularmente, procuro na minha vida ser o mais espontâneo possível, o mais natural possível, até para passar para as pessoas uma confiança de que não é um personagem. Não é um personagem. Mas tudo tem um limite. E às vezes eu acho que exagera um pouco. Não é? Ele assim, não dá para descrever exatamente como ele é. E quem trabalha com ele deve ficar em polvorosa, é uma bomba relógio. Porque se o presidente não se preocupa com o decoro, a política vai virando uma comédia, porque é uma comédia. Aí vem um outro que é vereador só porque o cara não desmerecendo qualquer profissão, mas às vezes a pessoa não tem condição nenhuma de comunicar, de se fazer entendido. Ele ganha porque isso é a maior prova que as pessoas não levam a política a sério. Exatamente. Porque se eu voto numa pessoa que não sabe se comunicar, eu estou dizendo, essa política não tem sentido para mim, isso para mim não vale nada, isso para mim qualquer um pode estar lá. Eu quero que fique claro aqui, porque tudo que nós falamos tem os dois lados, né? Eu nunca escondi isso de ninguém, eu fui eleitor do Bolsonaro, expliquei na época por que votei nele, coloquei minha posição sempre, nunca escondi, gravei vídeo, na Rádio Melodia falei, etc. Mas que fique claro aqui que a nossa discussão é no sentido do seguinte, é a mensagem que ele está emitindo para as pessoas. Por exemplo, se um menino, né, como era a história do Lula, né, que praticamente dizia que não precisava de diploma. Então, é uma mensagem de que você não deve se preocupar com o estudo, você não deve se preocupar com o esclarecimento, com a formação, respeitando, até porque nós fazemos parte, pelo menos eu faço parte, né? Tenho a minha cultura, tenho o meu conhecimento, tenho o meu estudo, mas me considero tanto quanto os outros iguais. Sim. Mas a mensagem que se manda é tirar a importância de coisas que têm importância. A maneira que você fala, não é? A maneira como você trata as pessoas. Por exemplo, ele durante a campanha, e de vez em quando, agora também, ele faz referência, por exemplo, mulheres, como eu falei da questão do nordestino, ele faz com certo desrespeito até, né? Um desmerecimento. Sim. Isso para um presidente tem que se ter cuidado, tem que se resguardar um pouquinho com relação a isso. Com o presidente, não é só presidente, torno a repetir para o senhor, a questão é que isso vem descendo. É a referência. É a referência principal. Daqui a pouco o diretor de empresa, não, seu presidente porque ele começa a ter aquele modelo, que é a modelagem. Ele está modelando um país que ele não sabe o que vai ser daqui para frente. Que modelo é esse que ele está seguindo daqui para frente? Que modelo é esse? É o modelo do grito, o modelo do xingamento, o modelo daqui que não é mais falta de respeito, que é tudo liberado, que qualquer um chega lá, basta crer em Deus e está tudo certo, porque é um fato que a eleição, ele ter ganho, é um milagre. Isso é um fato, né? E o ponto preponderante, determinante da eleição dele passa pela questão religiosa. Aí justamente passa pela questão religiosa, aí vem o cara mais informal do mundo e aonde essa conexão tá? Pois é, esse é o grande problema. Essa conexão começou, parece que está desvalorizando os religiosos. Tipo, você tá vendo? É religioso que põe as pessoas aí, que não está preocupado com a cultura, que não está preocupado com a história, que só ora e ponto final. E isso me preocupa muito, porque cada dia que passa é vendido mais essa ideia e a preocupação é que isso está descendo e com força. E aquela questão, né? Eu acho até importante que ele tenha a naturalidade dele, a espontaneidade dele, mas com uma palavrinha que a gente sempre costuma usar, tudo com equilíbrio, não é isso? Tem que ter equilíbrio, para tudo na vida é equilíbrio. Eu acho que existem os momentos que ele deve descontrair, que ele deve, né, usar da informalidade, que faz parte, até porque ninguém consegue o tempo todo, até pelo peso da função que ele exerce, mas tem
tem um momento certo para tudo. Eu, às vezes, nós, né, pastores, temos a obrigação de falar, somos referências para as pessoas. Sim. A gente se preocupa com isso às vezes. Sim. Eu me considero uma pessoa muito formal, eu não sei fazer nada preparado, muito pensado no sentido, né, de um personagem. Eu tento ser muito natural nas coisas que eu faço. Sim. Mas eu também tenho consciência de que eu tenho que ter cuidado com a maneira como eu vou me portar, porque eu sou uma referência. Sim. José Mário, muito bom. Eu acho que um programa foi pouco, né? A gente tem que ter chance aqui para gravar outros. Vou pedir à produção do programa, o Miguel, para que providencie isso, para que a gente tenha uma outra oportunidade aqui para bater um papo e conversar, fazer uma segunda parte. Começamos falando de comportamento do Bolsonaro e terminamos aqui com uma aula do que é ser coach de verdade. Amigo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Deus te abençoe. Professor. Deixa uma mensagem aí, final pro pessoal aí. Eu aconselho assim, minha palavra quanto ao comportamento, a primeira coisa é seja você. E busque pessoas significativas para te darem feedbacks importantes. Porque às vezes a gente busca conselhos errados. Minha mãe já dizia isso, né? Quando não se ouve mãe, se ouve ai ai. Aí quando alguém entra eu não sabia o que era isso. Achava, o que é ai ai? Eu não consegui interpretar. Aí ela estava querendo dizer, ó, quando eu digo você não pisar ali, é porque você vai cortar o pé. Aí quando eu cortava, eu sentia a dor que estava ai. Ela falou, entendeu do ai que eu estou falando? O ai que eu estou falando é a desobediência. E eu observo que hoje muitas pessoas estão indo buscar coisas e lugares onde não estão as respostas. Estão buscando em pessoas erradas, estão buscando em profissionais e está tudo muito claro, muito perto. E eu descobri que eu sou coach, vivo disso, graças a Deus, mas eu sou chamado para ser pastor e é isso que é a minha essência. E não rejeite a sua essência é essa. Eu gosto de comer cachorro quente de rua, minha esposa odeia, mas eu gosto de parar no podrão, sentar ali, tu não sabe de onde, o cara puxa aquele negócio pronto, tu não sabe de onde veio aquele hambúrguer e sujar a boca. Eu gosto do China ali na várzea, e o pessoal fala assim pra mim, olha o Bolsonaro, olha o Bolsonaro aí. Mas, claro que quando eu vou pra minha palestra, eu sei que eu tô fazendo. Quando você tá numa empresa, você sabe eu sei que aquele ambiente me exige aquela posição, mas esse sou eu não posso negar quem eu sou. Perfeito. E para concluir, o que mais me preocupa são as pessoas que vestiram o personagem e não conseguiram mais tirar a roupa dele. E hoje eu percebo isso que em algumas pessoas, principalmente líderes e militares, alguns militares eu acompanho e eu percebo que eles são militares na rua, militares em casa, militares o tempo todo, com os filhos, ou seja, eles não conseguem tirar mais. Aquilo dali incorporou neles. E essa é a minha grande preocupação. E o que a gente puder ajudar, essa é a minha mensagem. Miguel, eu sempre encerro com algum comentário aqui. Não tem nada para comentar, não. O homem deu uma aula aqui. Tenho certeza que esse programa vai te ajudar muito com várias colocações que foram feitas. Começamos discutindo aqui a questão do comportamento, não é? Da informalidade, espontaneidade do nosso presidente Bolsonaro, a quem eu respeito pelo cargo que ocupa, pela pessoa que é, mas chegamos à conclusão aqui que tem que se ter um equilíbrio, e você aprendeu isso aqui hoje também. Não há mais nada a ser dito diante de tudo que foi exposto aqui e que ficou claro. Não adianta fugir. O importante é seguir a Jesus Cristo. O que vendem caro lá fora, a Bíblia Sagrada está dando de graça. Viver Cristo, se você analisar os evangelhos, se você aprender com os evangelhos, vai te ajudar muito. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre.